Tenho falado muito aí sobre investimentos, sobre pensar em ações para o longo prazo, para crescer o patrimônio, receber uma renda mensal e periódica. E se der ruim? E se no meio do caminho você ter algum imprevisto que possa comprometer todos os seus planos? Nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com você algumas dicas que são fundamentais, que caso algum dia você precise, você vai talvez saber como agir ou estar preparado. Olá, seja muito bem-vindo. E como eu disse, temos falado de muitas coisas boas para a gente crescer o nosso patrimônio, para conseguir ter rendimentos maiores, para lá na frente não depender da aposentadoria do governo. Tudo estratégias para longo prazo. E eu quero contar uma história. Enquanto eu começo a contar essa história, eu te peço aí para que você já vai se inscrevendo no vídeo, curtindo, inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, já pensando em para quem que você pode compartilhar essa informação, porque com certeza ela pode ajudar não só a você que está assistindo, como pessoas que você gosta, certo? Imagina que você planejou uma viagem com a sua família, ou com os amigos, com pessoas que você mais gosta, seja para aquele lugar no campo, ou para uma praia, e aí você foi então se preparando para aquela viagem, e essa viagem foi cada vez mais se aproximando, faltando um mês, 15 dias para chegar, até que então um dia é o dia da sua viagem. Oh, que delícia, que coisa boa. E quando de repente lá no meio do caminho, de repente o carro começa a jogar. Putz, grilo, o que eu vou fazer agora? Tô com o pneu furado. Mas logo vem aquela luz na sua mente e aí você vai lá. Tem um step, né? Então você vai lá, avisa o pessoal lá que tá dependendo de você, espera só um pouquinho. Você vai lá, abre o porta-mala e aí você vê lá o step, pega o step e na hora que você pega ele, é que ele tá furado. Murcho também. Ficou na mão. O que fazer agora, hein? Lógico, nos dias de hoje pode ter seguro, enfim. Mas e se você não tem seguro? O que vai fazer? E mesmo se tivesse, quanto tempo que você vai ter que esperar pro seguro? Todo aquele ânimo, aquela alegria que estava acontecendo, de repente, por causa de um imprevisto, te tirou do sério. E mudou, talvez, o trajeto da sua viagem, talvez até aquela energia boa que estava. Pois é, esse step furado, nessa área de investimentos e de planejamento financeiro, nada mais é que a reserva de emergência. É isso aí. O próprio nome diz reserva de emergência, ou seja, se algo der errado, você está preparado. E o que pode acontecer de errado? Você está estabilizado, você tem um emprego, está feliz, mas de repente vem aquela notícia da empresa. Isso já aconteceu até comigo no meu primeiro trabalho. Que a empresa foi vendida para uma outra e que todos vão ter que ser demitidos. Você começa a entrar em pânico, porque como que você vai honrar essa dívida? N emergências que pode acontecer, até no pior dos casos, alguma pessoa aí falecer. E mesmo quando alguém falece, a gente tem que gastar dinheiro, tem que gastar muito, para que ela seja bem cuidada e para que, né, naquele momento tão difícil, você tenha o amparo. Talvez você pode até estar pensando em outras possíveis emergências aí que podem acontecer. E comenta aqui se você tem alguma ideia. Eu quero deixar bem claro que o que a gente está falando aqui é reserva de emergência. Existem dois tipos de reserva. Tem reserva de emergência e reserva de oportunidade. O foco aqui é de reserva de emergência. O que é isso aí? É um montante que você vai criar durante a sua jornada para que você esteja preparado quando uma situação dessas aconteça. Para que você não tenha que dever no cartão de crédito, sujar seu nome, pagar aquelas taxas para o banco que são cavernosas, para que você aí não tenha que sacar o seu dinheiro no momento de que a bolsa ou que os investimentos estão desvalorizados e que você tem que realizar o prejuízo. Eu já falei disso em alguns vídeos. Essa reserva de emergência é aquilo que vai te dar tranquilidade que se em alguma situação você precisar de algo, tá lá, aquele porto seguro. É como no caso da viagem, se você tivesse planejado e feito tudo, como fez, aquele passeio gostoso, e tivesse ainda checado o step, não só calibrado todos os pneus, mas checado o step e visto que o step estava cheio, simplesmente ia ser algo assim, tá bom, troca o pneu, põe o step e seguindo em frente. É isso aí. Para isso que você precisa constituir essa reserva de emergência. Como fazer isso? Como criar uma reserva de emergência? Isso é muito simples, depende unicamente e exclusivamente de você. De todos os seus ganhos mensais, né? Se você está tendo uma renda mensal, você separa uma parte e essa parte você vai então investindo. Você recebe diariamente R$100. Em cada mês
você vai e separa 10, depois de 10 meses, você já vai ter o dobro do que você tinha antes. Uma pequena continha aí, só para talvez fazer sentido. Então é assim, reserva de emergência, você já programa um valor para ir fazendo esse tipo de investimento periódico. Sabemos aí que quando a gente empresta dinheiro para o banco, para uma empresa, quando investe em ações, em fundos imobiliários, o que quer que seja, quanto maior o prazo que você compromete a deixar o seu dinheiro lá, maior é a rentabilidade. Só que o foco aqui agora não é a rentabilidade, é simplesmente proteger o seu capital da inflação. Você precisa de liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Deu um BO lá, furou o pneu do carro, eu vou lá, saco o investimento no mesmo dia que está na minha conta, na sua conta. Então é isso que você precisa para a reserva de emergência. Então que tipo de investimento que entraria aí? A própria poupança. Você vai pôr um dinheiro que você vai ter que tirar ele em um mês, às vezes você pode até deixar na própria conta corrente, porque se for menos de um mês não vai nem dar o aniversário da poupança. Mas se você for tirar ele em um mês ou mais, você pode deixar na poupança, porque se você põe no tesouro, se você tira em até 30 dias, você tem que pagar IOF e você tem que pagar 22,5% de imposto de renda. Então para esse cenário talvez a poupança seria o ideal. Ou deixar ele, né, com prazo maior, no Tesouro Selic. Não vai colocar no Tesouro Prefixado, porque o prazo dele é longo. Nem no Tesouro IPCA, porque o prazo é longo. Você vai pôr no Tesouro Selic. Você pode pôr em CDB, com liquidez imediata. Você pode pôr em LCI, no prazo máximo de até 90 dias. Né? Porque aí você consegue ter uma rentabilidade ainda maior que a taxa do CDI que está nesse período. Então, é um dinheiro que você vai constituindo a cada mês para que você aí tenha um montante que vai te livrar de possíveis emergências que possam vir a acontecer na sua jornada, para que você não pare no meio do caminho, né? Para que você esteja sempre continuando e perseverante e persistente. E você pode estar se perguntando, ótimo, então eu sei o que fazer, como fazer, mas quanto? Quanto que eu vou criar de reserva de emergência? Bom, isso também é simples. E esse montante que você vai calcular para reserva de emergência, esse valor depende também única e exclusivamente de você. Pois é, não é de quanto que você vai aportar por mês, mas depende da sua situação atual. Te deixo umas perguntas aí. Qual a sua fonte de renda, né? E qual que é a sua estabilidade no seu trabalho, seja você um empresário, ou você seja você um empreendedor, ou um CLT. Estudos dizem de que a reserva de emergência, ela deve ser feita em, no mínimo, 6 meses de cobertura do seu custo anual, até 2 anos já seria o suficiente. É o que eles chamam às vezes de colchão também. Então imagine uma situação, um funcionário público que tem lá o seu emprego vitalício, regime próprio de previdência, não tem nenhuma expectativa de ser mandado embora. Bom, esse cara, ele vai precisar de menos reserva de emergência, por quê? Porque ele tem mais estabilidade. Então, assim, é tudo uma gestão de riscos, né? Quanto maior o risco que eu tenho de precisar desse montante, mais eu tenho que pensar em criar essa reserva de emergência. Então você vai lá separar num orçamento, você vai lá e vai separar qual que são os seus custos mensais. Então às vezes tem casa, tem o financiamento da casa, tem IPTU, imposto do carro, gasolina, enfim. Você vai fazer o levantamento dos seus custos. E aí vamos supor que esse valor deu 5 mil por mês. Então esse valor vai ser de uma reserva que você vai constituir, teria que ser teoricamente no mínimo 30 mil até 5 mil vezes 24, que seriam 2 anos, certo? Mas varia também. Isso que eu estou dando aqui é um exemplo dos 6 meses até 2 anos, mas você tem que pensar em algo de acordo com o seu risco, né? Uma pessoa, esse caso do que tem a aposentadoria vitalícia, vai ter um prazo maior, mas pode ter uma outra pessoa que tem um cargo que é mais instável, então ele vai ter que ter os 2 anos, às vezes, de colchão, de reserva de emergência. Então isso varia, né? E leva tempo para constituir essa reserva. Mas uma vez criada, aí você não precisa se preocupar mais com isso, é só ir mantendo e ir cobrindo quando você vai, à medida que você vai precisando. Mas agora também quero compartilhar com você algumas informações fundamentais, porque assim, então eu vou ficar minha vida inteira fazendo reserva de emergência? Talvez não. Bom, primeiro passo, se você está endividado, atrasado com as parcelas do cartão de crédito, pagando aqueles juros cavernosos, esquece esse negócio de reserva de emergência, porque você já está com uma emergência aí que você precisa resolver. É isso aí. Então, primeira coisa, se livra dessa dívida.
você está com uma dívida de financiamento, aquelas dos 15, 30 anos, né? E a gente vai também falar sobre isso. E lógico, aí também você não vai esperar 30 anos para criar a sua reserva de emergência e para investir, você já pode ir criando, né? Então você pode aí, de acordo com a sua situação atual, você já quer começar a investir, já quer começar a ter os investimentos em ações, no que quer que seja, putz. Então do montante que você separa, né? Você vai e separa uma parte para reserva de emergência, a parte maior, percentual maior, e aos pouquinhos você vai conhecendo também para ir aprendendo a mexer nesse mercado que a gente vai falar. Então, assim, existem vários cenários. O único cenário que, assim, que é importante é que você vá e pague suas dívidas, essas dívidas absurdas primeiro, as emergências, você está tendo que pagar. Não adianta o cara ir lá e começar a fazer investimentos, mas está aí pagando de juros o triplo, 10 vezes do que ela está investindo. Aí vai ser ruim. Então o ideal é estar se livrando disso primeiro, né? Uma dica que eu dou. E aí, então, de tudo isso, é possível sim criar a reserva de emergência. Você calcula ela com base na sua situação, no seu risco atual. E aí, então, você vai constituindo essa reserva. Eu tenho certeza que se um dia você tiver uma emergência, você vai se dar os parabéns por ter sido aí proativo e precavido, porque você vai saber como lidar com esse tipo de situação. Lembre-se que para reserva de emergência a gente não busca rentabilidade, pode ser até pequena, a gente busca liquidez imediata. A outra parte, sim, você vai buscar a rentabilidade para que você aí tenha ganhos maiores lá na frente. Essa reserva é só para você ter o seu porto seguro, caso você tenha alguma, não posso nem falar, mas caso dê alguma M aí, né? Tá? Então aí, para concluir, eu espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí se você já tem uma reserva de emergência, se você está criando, que tipo de investimento que você faz para essa reserva de emergência, e, enfim, se você tem alguma outra dica que você possa compartilhar que seja valiosa aí. E enquanto você reflete quanto a isso, eu insisto novamente para que você curta o vídeo, para que ele chegue para mais pessoas, se inscreva no canal e acompanhe, aciona o sininho lá para você receber novas notificações. Eu estou seguro de que se você fizer isso, você vai receber boas dicas que vão te ajudar a ter uma educação e uma vida financeira melhor, ok? Muito obrigado e um grande abraço.